Levei 25 anos para chegar à conclusão a que cheguei. E quero dizer-lhes que uma das maiores coisas que descobri no meu trabalho foi a existência de um comitê supranacional composto por 300 homens chamado Comitê dos 300, também conhecido nos círculos de inteligência como os Olimpianos. 300 pessoas de quem você nunca ouviu falar. Elas não ocupam cargos, não fazem discursos, não fazem campanha. Elas não precisam do seu voto. E esse cara não tá falando sobre as sociedades secretas que você já ouviu falar milhares de vezes. Esse aqui é o assunto que as manchetes nunca falam. Esse é o comitê que governa o mundo. Agora, no meu livro, O Comitê dos 300, eu nomeio cada um deles. Esse não é o livro que fala sobre eles. Ele dá nomes. Olha só, esse aqui é um daqueles vídeos que raramente permanecem visíveis por muito tempo. Mas o que você está prestes a assistir vai explicar muitas das coisas estranhas acontecendo no mundo agora. Então, vamos direto ao ponto. Quem e o que é o Comitê dos 300? Bem, eu tratei disso. Eu disse que esse é um corpo supranacional que não conhece fronteiras, não respeita as leis de nenhum país. A primeira vez que foram anunciados publicamente foi por um socialista alemão chamado Walter Rathenau. Agora vou dar para vocês algum contexto sobre Walter Rathenau. Ele era o conselheiro financeiro do Kaiser da Alemanha e também era o conselheiro financeiro dos Rothschilds, a família francesa Rothschild. Então ele deve ter sabido do que estava falando. Ele fez uma declaração surpreendente em 1934. Ele disse: existe um comitê de 300 homens que governam o mundo. Eles são conhecidos apenas entre si, e nada acontece sem o consentimento deles. Isso não é sobre símbolos, ou apertos de mão, ou um clube que todo mundo já suspeita. Esse aí é o topo da cadeia. Pelo menos essa é a afirmação desse cara. É a estrutura que ninguém vê. E como esse homem vai explicar, cada organização tem o seu lugar. Todas elas se encaixam numa hierarquia. Mas no topo, 300 pessoas. Presta atenção nessa parte. Eu descobri isso por acidente quando estava servindo na África, em Angola. E me foram dados uma série de documentos que só deveriam ser entregues a pessoas de alto nível. Eram o que chamamos de acima do nível máximo de classificação de documentos de inteligência. E lá eu descobri que, embora eu pensasse que estava na África lutando contra a invasão dos comunistas, eu estava, na verdade, lutando para introduzir regimes socialistas nos países africanos negros. E que eu estava, de fato, trabalhando para um comitê chamado Comitê dos 300, também conhecido nos círculos de inteligência como os Olimpianos. Essa não é uma pessoa supondo a distância. Ele está descrevendo o momento em que a história não correspondia à missão. Esse cara pensou que estava lutando contra um inimigo. Então ele afirma que percebeu que estava construindo algo totalmente diferente. E isso levantou um tipo diferente de questão. Não quem está no comando, mas quão alta a cadeia realmente vai. Seu nome é Dr. John Coleman, e ele apresenta isso como uma investigação de 25 anos moldada por acesso em nível de inteligência. Em 1986, eu escrevi um trabalho chamado Controle Mental, Metafísica, Radiação de Frequência Extremamente Baixa e Modificações Climáticas. E nesse trabalho, em 8 de julho de 1986, eu disse que a organização de inteligência de nível máximo nos Estados Unidos era o Escritório Nacional de Reconhecimento, muito maior que a CIA e qualquer outra agência de inteligência e, a propósito, temos cerca de 10 diferentes nos Estados Unidos. Eu até tive a audácia de dar o endereço dessa organização. 3 semanas atrás, o Sr. Sam Donaldson, o cavalheiro que usa aquele belo topete tão efetivamente, ele apareceu em um programa em horário nobre e disse: esse é um dos maiores furos que a ABC já teve. E ele contou sobre a Organização Nacional de Reconhecimento. Exatamente a mesma coisa que eu publiquei 8 anos antes. Eu lhes conto isso para preparar o terreno para que entendam que tenho alguma experiência e que sei do que falo. Aqui vai o que ele tá fazendo. Ele não tá apenas fazendo uma afirmação, ele tá plantando um marco no tempo, 1986. E ele diz que nomeou a organização antes mesmo do público ter permissão para saber que ela existia. Porque, uma vez que você entende que essa camada existe, você para de pensar que inteligência é só espiões em reuniões. Inteligência é alcance, é visibilidade,
é quem consegue ver o mundo primeiro e quem reage depois. E se um sistema como esse fica acima das agências usuais, daí então você tem que fazer uma pergunta mais sombria. O que fica acima disso? Dá só uma olhada. E encontrei as famílias na Itália que eram chamadas os Fondi, significando as pessoas que tinham todo o dinheiro. Todos eram membros do Comitê dos 300, os Lucates, os Ecanates, os Volpi do Miserates. Essas pessoas são tão ricas que fariam David Rockefeller parecer um principiante. Esse é o quanto eles são ricos. E esse é o comitê que governa o mundo. Agora, no meu livro, o Comitê dos 300, eu nomeio cada um deles. Esse não é um livro que fala sobre eles. Ele te dá os nomes. É aqui que a história dele muda, de teoria para nomes. Não eles, não alguém. Ele tá dizendo, posso apontar para famílias. E quer você acredite na lista dele ou não, a ideia por trás dela é real. O poder não se reinicia a cada 4 anos. Ele se acumula, ele herda. Ele sobrevive a escândalos, eleições e até manchetes. Porque o tipo de influência que dura não é construído sobre popularidade. É construído sobre prosperidade, sobre acesso e sobre redes que não precisam se apresentar. Mas mesmo a riqueza não é toda a máquina. A riqueza precisa de uma maneira de mover o mundo sem mostrar sua mão. E é aqui que fica desconfortável. Quando o ex-chefe de Estado Mikhail Gorbachev visitou os Estados Unidos há alguns anos, flanqueado por George Bush e Quayle, ele abriu sua fundação Gorbachev nos Estados Unidos. E ele deixou escapar, ele disse, isso está sendo feito com a aprovação do Comitê dos 300. As câmeras da CNN estavam apontadas para ele. Elas imediatamente mudaram. Daí eu escrevi para a CNN e disse, vocês me fornecem uma transcrição desse programa, que eles disseram estar disponível? Eu nunca recebi resposta. Eu fiz o acompanhamento, carta após carta, mas nada resultou disso. O ponto que eu estou tentando fazer, senhoras e senhores, é que o governo federal, o governo paralelo secreto de nível superior que comanda os Estados Unidos, não quer que você saiba que você tem um governo paralelo de nível superior que dá as ordens, que dita o que vai acontecer com a sua e com a minha vida. Essa fala muda tudo, porque agora ele não está descrevendo uma teoria, ele está descrevendo um sistema que se protege. Talvez exista uma explicação inocente, talvez não. Mas o ponto aqui é esse. Se a influência pode decidir o que é gravado, então pode decidir o que é lembrado. E uma vez que o poder se torna algo que você nem pode rastrear, a próxima pergunta não é quem, é onde. Onde uma estrutura como essa vive? Porque não operaria como um rumor, operaria através de instituições. Presta atenção nessa parte. Eu revelei a existência de uma organização chamada Instituto Royal de Assuntos Internacionais, que está localizada na Chatham House, no número 10 da St. James Square, em Londres. Eu também revelei a existência do Clube de Roma, a Fundação Cine, a Sociedade Montaigne, a Ordem de São João, que é conhecida, mas não conhecida. E eu listei todas essas sociedades secretas que governam o mundo como braços executivos do Comitê dos 300. Eles controlam o mundo através de todas essas. O Instituto Royal de Assuntos Internacionais é o braço executivo desse comitê, que dá instruções ao governo dos Estados Unidos até hoje. A cadeia de comando é a seguinte: todo secretário de Estado que foi nomeado desde 1919 é nomeado pelo Instituto Royal de Assuntos Internacionais. Isso pode ser um choque para você. Você pensa que vota e coloca um conservador na Casa Branca. E então ele nomeia pessoas supostamente ou alegadamente conservadoras para executar as políticas que você queria que ele implementasse. Olha só a surpresa. Eu te peço que me encontre um secretário de Estado conservador desde 1919. E se você procurar diligentemente e aplicar as regras corretas, ficará de mãos vazias. Cada um dos secretários de Estado foi escolhido em Londres pelo secretário de Estado, assim como Wilson, o presidente Wilson, assim como Roosevelt, assim como James Earl Carter. Ele foi especialmente escolhido porque tinha tido 3 colapsos mentais e acharam que ele seria uma boa pessoa para manipular. Eu tô falando de fatos. Diferentes presidentes, diferentes partidos, a mesma estrutura consultiva. Porque quando a política é filtrada antes mesmo de chegar a uma eleição, os votos não mudam a direção, mudam apenas a embalagem. Mas a influência institucional sozinha não move sociedades.
Para moldar resultados reais, ela precisa de algo mais forte: alavancagem, pressão econômica, dependência que transforma escolhas em necessidades. E é aí que a próxima fase começa. Esse Comitê dos 300 disse a um homem chamado Aurélio Peck para formar esse Clube de Roma com o principal objetivo de derrubar as indústrias e o desenvolvimento agrícola dos Estados Unidos. Ele imediatamente escreveu um artigo no qual disse que existem pessoas demais na Terra e que os Estados Unidos, com seu desenvolvimento industrial, seu desenvolvimento agrícola, são responsáveis por essa maldição de superpopulação. Então, o Clube de Roma foi instituído e organizado para iniciar um ataque à população mundial, usando os Estados Unidos como bode expiatório. E eles apresentaram um artigo chamado Plano de Crescimento Zero Pós-Industrial para a Indústria e a Agricultura dos Estados Unidos da América. É aqui que as afirmações dele mudam da política para pressão. Ele conecta o comitê ao Clube de Roma. Ele conecta o Clube de Roma ao crescimento zero. E então conecta o crescimento zero a um resultado: apertar o sistema. Agora, você não precisa aceitar o motivo que ele atribui a isso, mas o mecanismo é real. Quando os sistemas apertam, o impacto não atinge uniformemente. Os ricos o amolecem, os pobres se adaptam a ele e a classe média o absorve. Hipotecas, salários, poupanças, estabilidade. Essa é a camada que carrega a tensão. Agora ouça atentamente o que ele afirma a seguir. A classe média nos Estados Unidos da América tinha que ser destruída porque, no próximo impulso para uma ordem mundial, a classe média seria o obstáculo. Porque a história mostrou que a classe camponesa, nos tempos antigos, quando eles se revoltavam, era facilmente esmagada. Não havia resistência. Mas agora tinha crescido uma nova superclasse de pessoas nos Estados Unidos chamada classe média, que tinha emprego de longo prazo, que tinha segurança no emprego, que era bem paga, que podia comprar os produtos feitos pelos Estados Unidos e não precisava comprar produtos da China ou de qualquer outro lugar. E o artigo pós-industrial de crescimento zero do Clube de Roma disse que isso tem que parar. Temos que derrubar a classe média dos Estados Unidos. E a maneira como faremos isso, a maneira como cumpriremos essa tarefa é esmagando as indústrias. Quer você chame de política, mercados ou pressão global, o peso nunca cai uniformemente. Ele cai onde a sociedade é mais estável, a classe média. Porque a classe média tem algo a perder: um emprego, uma hipoteca, uma rotina, um futuro. E quando essa camada enfraquece, a dependência cresce silenciosamente. Não da noite pro dia, mas estruturalmente. Enquanto as pessoas comuns sentem a instabilidade como dor, aqueles acima dela experimentam os mesmos eventos como logística. Eles se protegem, movem ativos, compram amortecedores. E essa é a verdadeira divisão. Não o que acontece, mas para quem acontece. Aqui vai a explicação de Coleman. O Clube de Roma se celebrou nesse aniversário e Alexander King, seu presidente, afirmou: o povo americano daqui em diante deve se acostumar com a ideia de que nunca mais em sua vida terá pleno emprego. Que coisa escandalosa que nosso governo está cooperando plenamente com essa organização construída pelo Instituto Royal de Assuntos Internacionais para destruir a classe média dos Estados Unidos. No final disso tudo, você percebe algo perturbador. Coleman não está pedindo que você tenha medo de um grupo. Ele está pedindo que você note um padrão, que o poder nem sempre governa pela força. Ele governa pela estrutura. Ele decide o que é financiado, o que é terceirizado, o que é normalizado e o que se torna permanente. E uma vez que a sociedade está presa à pressão, ela não precisa ser controlada ruidosamente. Ela controla a si mesma. E é por isso que os rostos podem mudar e a direção pode permanecer idêntica. Então, talvez a pergunta não seja quem governa o mundo. Talvez seja mais simples que isso. O que o sistema é projetado para produzir? Não importa em quem você vote. A verdade é que você não precisa acreditar em cada nome que Coleman menciona. Você não precisa aceitar que existe exatamente um comitê de 300 pessoas reunidas em alguma sala secreta decidindo o destino do mundo. Mas o que você não pode ignorar é o padrão.
Porque quando você observa as últimas décadas, algo fica muito claro. As políticas mudam, os presidentes mudam, os partidos mudam, mas e a direção? A direção permanece estranhamente consistente. A classe média continua encolhendo, a manufatura continua sendo transferida. A dependência continua aumentando e o poder continua se concentrando. Coleman passou 25 anos documentando nomes, estruturas e conexões. Ele pode estar certo sobre os detalhes, ou pode estar conectando pontos que não se conectam da forma que ele pensa. Mas uma coisa é inegável: quando você começa a procurar, os padrões aparecem. Institutos de políticas que atravessam gerações, famílias que acumulam riqueza além da compreensão pública, decisões econômicas que beneficiam consistentemente os mesmos grupos, independentemente de quem está no poder. E talvez a pergunta mais importante não seja "isso é uma conspiração". Talvez a pergunta seja "isso importa?". Porque, no final das contas, se o sistema produz os mesmos resultados, independentemente de quem você elege, então a democracia que você pensa que tem pode ser apenas a ilusão de escolha. E se existe uma estrutura acima dos governos que você vê, uma estrutura que não precisa do seu consentimento porque você nem sabe que ela existe, então a verdadeira questão não é quem são essas 300 pessoas. A verdadeira questão é a seguinte: o que você vai fazer com essa informação? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E se tem uma coisa que o Coleman deixa claro é essa: o sistema não tá nem aí que você saiba. O sistema teme que você faça algo a respeito. Então agora você sabe. A pergunta é: e agora? Se esse conteúdo fez você pensar, compartilha ele. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. E se você quiser se aprofundar, saber mais a respeito desse tema, eu sugiro você assistir a série Mestres e Controladores. São mais de 50 vídeos sobre como nosso mundo realmente funciona e como essas entidades atuam na mídia de massa e no entretenimento. A série contém trechos de entrevistas, filmes e músicas decodificadas. Vou deixar o link na descrição e comentário fixado. O link da nossa área de membros também vai estar aqui embaixo. E se você chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você continuar comigo no canal A Chave Mestra, o canal que te mostra o mundo com outros olhos. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais!